Olá, meus amigos. Nesse vídeo vamos tratar do item 5.4 do nosso livro, que trata da capacidade processual ou judiciária dos órgãos públicos. Como nós vimos na nossa obra, os órgãos públicos não são pessoas. Eles não são dotados de personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos são resultado, na verdade, do fenômeno da técnica da desconcentração administrativa. Não passam, portanto, os órgãos públicos de centros de competência. Esses centros de competência, ou órgãos públicos, estão inseridos, portanto, no interior de pessoas jurídicas. Então, dentro de cada pessoa jurídica, nós teremos especializações, centros dotados de atribuições ou competências próprias. E essa é uma característica não só das pessoas jurídicas que integram o poder público, mas de toda e qualquer pessoa jurídica, pública ou privada. Se a gente pensar em empresas na iniciativa privada, as sociedades empresárias, pessoas jurídicas de direito privado, elas se organizam internamente, especializam funções com o objetivo de garantir maior eficiência nas suas atuações. Então, se você pensar numa sociedade empresária, numa pessoa jurídica de direito privado, dentro dessa pessoa jurídica você vai ter uma diretoria, você vai ter um setor financeiro, um setor de recursos humanos e outros centros de atribuições. Órgãos internos. Cada setor, cada órgão vai ser dotado de algumas competências próprias para garantir o quê? Especialização de funções e, com isso, maior eficiência na atividade exercida. Essa regra vale para qualquer pessoa jurídica, dentro ou fora do Estado. Pensando no Estado, cada pessoa jurídica estatal vai se organizar internamente, criando especializações ou centros especializados, cada centro dotado de uma competência específica. E a gente vai chamar esses centros despersonalizados de órgãos públicos. Então, por exemplo, a União Federal é pessoa jurídica de direito público. E ela tem seus próprios órgãos internos, seus ministérios, por exemplo, e outros órgãos. Os estados, a mesma coisa, o Distrito Federal, os municípios. E também as pessoas jurídicas da administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais, de direito público ou de direito privado. Essas pessoas jurídicas, públicas e privadas que integram a administração indireta também se especializam internamente, também possuem seus próprios órgãos internos. Órgãos internos é uma redundância, portanto, porque todo órgão está internalizado numa pessoa jurídica, todo órgão está localizado no interior de uma pessoa jurídica, porque o órgão é fruto da especialização interna de funções de uma pessoa jurídica. A União Federal atribui ao Ministério atribuições para a educação, o Ministério da Educação. Para um outro ministério, para um outro órgão, atribuições na área da saúde, Ministério da Saúde, e assim vai. Então, os órgãos públicos não são pessoas. Os órgãos públicos são centros de competência ou centros de atribuições. Esses centros são criados com esse objetivo de especializar funções internamente, dentro da própria pessoa jurídica estatal. Bom, então, se não é uma pessoa, se não tem personalidade jurídica, o órgão público, em regra, não pode propor ações judiciais. O órgão público não pode ser, em regra, demandado em juízo também. O órgão público não tem, portanto, em regra, capacidade processual ou judiciária. Essa regra geral decorre do artigo 70 do Código de Processo Civil de 2015. O CPC, no seu artigo 70, diz que apenas as pessoas podem ir a juízo. Apenas as pessoas têm capacidade processual. Ora, se o órgão público não é pessoa, pelo artigo 70 do Código de Processo Civil, o órgão público não tem capacidade processual ou judiciária. Não pode propor ações judiciais, não pode ser demandado em ações judiciais. E aí, na regra geral, nós vimos isso no nosso livro, vigora aquela lógica trazida por Otto Gierke, que dizia: princípio da imputação volitiva. A atuação do órgão vai ser imputada à pessoa jurídica da qual ele faz parte. Princípio da imputação volitiva, vontade. Princípio da imputação da vontade. A atuação do órgão
vai ser imputada à pessoa jurídica da qual ele é parte integrante. Um exemplo clássico, até foi um exemplo colocado na prova para a Defensoria Pública da União, foi o primeiro concurso que a Defensoria Pública da União realizou, e esse concurso eu me lembro muito bem, porque não sei se vocês sabem, eu fui defensor público federal, então eu me apresentei nessa prova, nessa primeira prova, foi lá em 2001, mais ou menos, e se perguntou na segunda fase dessa prova da Defensoria Pública da União, era mais ou menos assim: uma ambulância do Ministério da Saúde atropela alguém. Você, como defensor público, vai propor a sua ação judicial em face de quem? Bom, não é do Ministério da Saúde, porque ele é um órgão. Princípio da imputação volitiva. Você vai propor a sua ação em face da pessoa jurídica da qual aquele órgão é parte integrante. O Ministério da Saúde tem uma ambulância que atropelou um particular, causando danos. A ação tem que ser proposta em face, não do Ministério, que é um órgão. A ação é proposta em face do poder público, no caso da pessoa jurídica da qual o órgão faz parte. Se é o Ministério da Saúde, a ação tem que ser proposta em face da União Federal. Pois bem, essa é a regra. Essa é a regra que se aplica aos órgãos públicos por não serem pessoas, por não terem capacidade de direito. Agora, existem situações excepcionais em que a legislação ou a doutrina e a jurisprudência vão reconhecer capacidade processual para órgãos públicos. Então, exceções. E eu apresento as exceções no livro, nesse item que estamos analisando. A primeira exceção, bom, se o CPC, artigo 70, Código de Processo Civil, diz que apenas pessoas têm capacidade processual, órgão público não é pessoa, não tem capacidade processual. É a lei que está dizendo isso. Então, a primeira exceção, a própria lei pode excepcionalizar ela própria. Quer dizer, a própria lei pode trazer exceções à regra que ela estabelece. Se pela lei, pelo CPC, artigo 70, o órgão não tem capacidade processual, porque não é pessoa, a própria lei pode atribuir capacidade processual para alguns órgãos públicos. Então eu menciono aqui na nossa obra, por exemplo, o artigo 82, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor, que diz que os órgãos públicos que atuam na defesa dos consumidores podem propor ações judiciais. Poderia mencionar a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, que confere capacidade para a propositura da ação judicial, capacidade processual, para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, por exemplo, que são órgãos públicos. E vejam, em regra, quando a lei faz isso, em regra pelo menos, a lei atribui essa capacidade processual para alguns órgãos públicos, geralmente para a defesa de interesses de terceiros, para a defesa de interesses da coletividade. Geralmente temos aqui uma legitimação extraordinária, quando o órgão vai a juízo para defender interesses de toda a coletividade, pelo menos nesses exemplos que eu mencionei. Tem sido assim a regra. A primeira exceção, portanto, é a própria lei pode atribuir capacidade processual para determinados órgãos. Mencionei o artigo 82, inciso 3 do CDC, e também poderia mencionar aqui a Lei da Ação Civil Pública como outra hipótese em que a lei confere essa legitimidade, essa capacidade processual para alguns órgãos. Mas existe uma segunda exceção. Na segunda exceção, mesmo que a lei não diga nada, independentemente de previsão legal, doutrina e jurisprudência vão reconhecer capacidade processual para alguns órgãos, desde que cumpridos dois requisitos cumulativos. O órgão público tem que ser da cúpula da hierarquia administrativa, portanto, o órgão da mais alta hierarquia administrativa, e ele só pode ir a juízo para defender suas prerrogativas institucionais. Por que esses dois requisitos? Mesmo sem lei, cumpridos esses dois requisitos, o órgão pode ir a juízo. Por que a doutrina e a jurisprudência criaram essa possibilidade? Por uma razão me parece simples, e aí não é para decorar, é para entender. Quando dois órgãos brigam entre si, conflitam, regra geral, quem resolve esse conflito interorgânico entre dois ou mais órgãos, a partir da hierarquia, quem resolve esse conflito é a autoridade máxima daquela pessoa jurídica da qual esses órgãos são partes integrantes. Por exemplo, no município, se você pensar no poder executivo municipal, a prefeitura, nós teremos o prefeito como autoridade máxima do executivo municipal e as secretarias como órgãos que estão abaixo da prefeitura. Os secretários
cada secretário que ocupa cada secretaria municipal, os secretários estão subordinados ao prefeito. Se duas secretarias conflitam, quem resolve o conflito com base na hierarquia é o prefeito. O prefeito diz, secretário A tem razão, o secretário B não tem razão. O conflito entre órgãos se resolve pela hierarquia. O problema é, quando o conflito for entre órgãos da cúpula. Imagine a prefeitura, que é a cúpula do executivo municipal, em conflito com a Câmara de Vereadores, que é a cúpula do legislativo municipal. Não há hierarquia entre o poder legislativo e o executivo. O princípio é da separação e harmonia de poderes. Não há hierarquia entre legislativo e executivo, mas temos um conflito que precisa ser resolvido entre a Câmara de Vereadores e a prefeitura. Não tem ninguém acima deles para resolver esse conflito. Rafael, teremos um conflito sem ponto final? Não é possível. Então a doutrina e a jurisprudência entenderam o seguinte: esse conflito tem que ser resolvido. Não há ninguém acima do prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores para, com base na hierarquia, resolver esse conflito. Qual é a saída? Princípio constitucional da inafastabilidade do poder judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada do poder judiciário. Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então quem vai resolver esse conflito é o juiz, é o poder judiciário. Só que para que ele resolva esse conflito, esse poder tem que ser provocado. O poder judiciário só age por provocação. A saída então seria, doutrina e jurisprudência, reconhecer a capacidade processual para esses órgãos da cúpula da hierarquia administrativa, para que eles possam ir a juízo, desde que esses órgãos estejam discutindo prerrogativas institucionais. Prerrogativas que são inerentes à sua atuação. Prerrogativas que justificam a própria existência desses órgãos. Porque se não estiver na defesa de prerrogativas institucionais, vale aquela regra geral de que o órgão não tem capacidade processual. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.